Bom dia a todos. Vamos começar a nossa live, segunda-feira, 9 da manhã. Vamos falar de regularização e regularizar é colocar a vida em dia. Colocar a vida em dia, o imóvel em dia é prosperidade. Hoje nós vamos falar de uso capião judicial e uso capião extrajudicial. O que vale mais a pena? O que nós precisamos, o que eu vou fazer aqui, eu vou comparar custo e tempo, que é o que todo mundo quer saber. Quanto vai custar o judicial e quanto vai custar o extrajudicial? Quanto tempo vai demorar uma uso capião judicial e quanto tempo demora uma uso capião extrajudicial? E em que momento pode? Sempre posso entrar? Eu que escolho? É o cliente que escolhe qual medida cabe? Sempre é cabível a via extrajudicial? Não é. Então eu vou explicar aqui primeiro quais os casos que cabem a uso capião extrajudicial e quais os casos que obrigatoriamente nós precisamos ir para uso capião judicial. E depois vamos falar também de custo. Quanto custa a uso capião judicial, quanto custa a uso capião extrajudicial, tá bom? Para quem está entrando agora, bom dia. Vamos falar hoje de uso capião judicial, uso capião extrajudicial, quando cabe, quanto custa e o que é mais vantajoso para regularizar o imóvel. Eu vou começar explicando a uso capião judicial, porque ela é uma ferramenta que eu chamo de o coringa no direito. A uso capião judicial, ela é uma forma aquisitiva da propriedade, essa é a definição da lei. Então, quando você tem um imóvel que falta alguma documentação ou que você não tem todos os comprou do loteador, mas não tem todos os recibos, por exemplo, o caminho é somente a uso capião judicial. Ou tem conflito, alguém contestou a sua posse, ou um confrontante, ou uma briga de herdeiro, algum tipo de conflito com relação à sua posse, obrigatoriamente precisa ser pela via judicial. Na extrajudicial não é possível. Então, repassando, falta documento, o dono vendeu e sumiu e os filhos se recusam a passar, qualquer tipo de conflito com relação à sua posse, com relação à sua propriedade, precisa ser obrigatoriamente pela uso capião judicial. A uso capião extrajudicial, aquela que é feita no cartório, onde o Código de Processo Civil de 2015 recepcionou a uso capião extrajudicial, ela não pode ter nenhum tipo de contestação. Então, os vizinhos, por exemplo, se algum vizinho se recusar a assinar como confrontante, já não é possível fazer a uso capião extrajudicial. E como funciona a uso capião judicial e a extrajudicial? Nas duas modalidades, você precisa contratar um advogado, de preferência um advogado especialista em regularização de imóveis. Então, nas duas formas, você precisa contratar um advogado e vai gastar em torno de 5 a 10% do valor do imóvel. É essa a tabela que é usada. Então, nas duas formas, precisa contratar o advogado e na judicial, as custas é 1,5% do valor do imóvel, as custas iniciais, mais a diligência do oficial de justiça. E, em média, mais uns 5% do valor do advogado. Na judicial, existe a possibilidade de você pedir a justiça gratuita, que é a maioria dos casos que nós entramos, nós conseguimos a justiça gratuita. Aí, esse é o melhor cenário.
Porque o cliente não paga as custas iniciais, ele vai pagar somente o advogado. Ele não paga as custas iniciais e não paga o registro. Na hora que a usucapião ela tem a sentença na judicial, quando vai para registro, no registro de imóveis, não paga essas custas no registro de imóveis também. Então não paga as custas iniciais para distribuir, que é 1,5% do valor do imóvel, e também não paga as custas do registro de imóveis quando chegar na hora do registro. Então, a judicial existe essa possibilidade, que é a melhor maneira no meu entendimento. Agora, fez o extrajudicial, obrigatoriamente precisa pagar as custas do cartório, precisa pagar o valor da ata e depois precisa pagar o registro. Em média, eu fiz uma pesquisa aqui, o resumo, em média, de um imóvel entre 150 a 400 mil, você vai gastar em torno de 10 a 18 mil reais de custas, com advogado, cartório, tudo. Entre 400 mil e 800 mil é de 15 mil a 25 mil reais que você vai gastar no total. E imóveis acima de 1 milhão é em torno de 30, 40 mil reais para regularizar o imóvel. Isso fazendo no extrajudicial. Se fizer pela forma judicial, independente do valor do imóvel, se você naquele momento conseguir comprovar que não tem condições de arcar com as custas do processo, você não vai pagar nada disso. Você vai ter que pagar somente o advogado. Isso na judicial. Porque a justiça gratuita, ela não foi feita para a pessoa, ele precisa ser um miserável, comprovar que está passando fome. Não é isso. Ele só precisa comprovar que naquele momento ele não consegue arcar com essas custas e ele precisa regularizar o imóvel dele. Então nós juntamos imposto de renda, juntamos extrato da conta corrente, as 3 últimas, e demonstra a situação financeira da pessoa naquele momento. Normalmente nós conseguimos a justiça gratuita. Então, a maior benesse que o usucapião judicial ele dá para a pessoa, ele possibilita que a pessoa faça a usucapião pela justiça gratuita, sendo beneficiária da justiça gratuita. E esse é o melhor cenário. Se tiver perícia, não vai pagar perícia, porque normalmente tem a perícia. No extrajudicial, o cartorário, na verdade, o escrevente que vai fazer a sua escritura de usucapião, ele precisa fazer as diligências. Nessas diligências, ele vai intimar os vizinhos, que são os confrontantes, perguntar se eles concordam, vão colher as assinaturas e, pela experiência do escritório, é nesse momento que às vezes surgem alguns problemas e tem que acaba indo para usucapião judicial obrigatoriamente. Porque o vizinho, quando ele é pego desprevenido, chega lá a pessoa do cartório e lê para ele, explica o que está sendo feito, pede para ele assinar, a pessoa às vezes se recusa a assinar. Não entende que é um procedimento normal e se recusa a assinar. Nós tivemos um caso no escritório que foi nesse momento que a usucapião extrajudicial travou, porque um dos vizinhos, dos confrontantes, não quis assinar aquela ata que o escrevente do cartório obrigatoriamente precisa lavrar. Então, nós temos essas questões. Existe também um outro problema que aconteceu no escritório. Foi o quê? Foi com relação a confrontante, que o confrontante, existe 2 tipos de confrontante.
o confrontante tabular, que é o que consta na matrícula do imóvel, e o confrontante de fato, que é aquele imóvel, às vezes o imóvel foi alugado e a pessoa que está lá é um ocupante de fato. Então precisa intimar o de fato e precisa também da anuência do tabular, que é o que está no registro de imóveis. E esse vizinho estava morando fora do país e não foi possível colher a assinatura dele e obrigatoriamente esse cliente teve que ir para uso capião judicial. Então, a uso capião extrajudicial, ela precisa estar perfeita, ter todos os documentos, os confrontantes, os vizinhos estarem lá na posse ou ter contato com esse vizinho, concordar em assinar como confrontante, não pode ter nenhum detalhe fora. Precisa fazer a planta do imóvel para juntar, tudo que é feito na judicial, na extrajudicial também precisa ser feito. Porém, não pode ter nenhuma discordância na extrajudicial. E o tempo? O tempo, a extrajudicial, ela é bem mais rápida. Costuma demorar de 3 meses a 12 meses. Se tudo der certo, é de 3 meses a 12 meses. Nós temos casos que demorou 24 meses e ainda não saiu. Mas aí é cada caso. No geral, são de 3 a 12 meses na extrajudicial. E as custas é aquela que eu falei. Até 800 mil, deixa eu olhar aqui, até 800 mil, 25, em média, 25 mil reais. Acima de 800 mil, a média é 40 mil reais. Abaixo, até 400 mil, entre 15 e 18 mil reais. Isso fazendo a uso capião extrajudicial, considerando honorários advocatícios em torno de 5%. Agora, na judicial, você não gasta isso, vai gastar apenas os honorários do advogado, se você conseguir a justiça gratuita. Agora, não conseguiu a justiça gratuita, aí o cálculo ele fica próximo, porque você vai ter que pagar 1,5% para distribuir a ação e depois você tem que pagar também o registro quando sair a sentença. Aí o valor se aproxima desse que eu falei na extrajudicial, ele se aproxima, mas o tempo na judicial eu costumo informar entre 3 e 5 anos. Em alguns casos chega a 10 anos, porque o processo de uso capião ele depende da qualidade da prova. Então, nós como advogados dependemos que o cliente entregue todos os documentos, que não fique faltando nenhum tipo de documento. Porque na uso capião o mais importante é comprovar a posse, a qualidade da posse, o tempo que você está naquela posse através de contas de água, luz, o contrato, se tem contrato, se o imóvel tem contrato ou não. Energia, às vezes, não tem todas as contas, mas requerer na Enel, Electro, aonde for a companhia de energia da sua cidade, requerer a certidão de instalação. Quando foi instalado aquele relógio de luz, eles dão uma certidão daquela instalação. Na Sabesp, da mesma forma, quando foi instalado o cavalete de água no imóvel, em nome de quem que estava. Então, precisa reunir todos esses documentos. Quanto mais provas, mais elementos você junta, mais rápido é a sua uso capião. Foto é muito importante, você com foto no imóvel. Se você tiver foto de se construir o imóvel, melhor ainda,
foto de quando, sabe aquelas fotos antigas, quando comprou o imóvel? É fundamental juntar na ação de uso capião. E na extrajudicial também pede, você precisa deixar a prova da sua posse de forma bem clara e bem comprovada, porque senão o registro de imóveis ele não registra se ele encontrar alguma falha ou se ele entender que a posse não está bem comprovada ali naquela escritura que foi feita no cartório de notas. Porque como funciona o extrajudicial? Nós damos entrada no cartório de notas para fazer a escritura de uso capião, juntando todos os elementos da mesma forma que junta na uso capião judicial, e depois é levado para o registro de imóveis essa escritura. O registro de imóveis, ele só registra essa escritura extrajudicial de uso capião se não ficar nenhuma dúvida com relação à qualidade da sua posse. Então, da mesma forma que nós juntamos na ação judicial todos os comprovantes, água, luz, foto, carta que chega no imóvel, todo documento que possa provar que você exerce a posse no imóvel naquele período, você precisa apresentar na extrajudicial também. Porque senão, quando chega no registro de imóveis, ele se recusa a registrar e aí você tem que voltar no cartório de notas e dar sequência para colocar mais provas. Então, no uso capião, o que faz demorar a ação de uso capião é a falta de juntada de documentos. Se você junta todos os documentos, você junta o máximo de prova, junta foto, junta carta, junta conta de luz, tudo. Quanto mais documento você juntar, mais rápido ele anda, ele sai. Porque no judiciário é da mesma forma. Cada vez que a uso capião vai ser analisada, encontrou alguma falha, faltou algum documento, surgiu alguma dúvida, ele volta lá para o fim da fila para o advogado cumprir essa exigência e aí depois espera para ser apreciado novamente. Cada vez que junta uma petição, em média em São Paulo demoram 6 meses para ser apreciado novamente. Então é muito importante não deixar faltar documento. Não pode faltar documento. Precisa ingressar com a ação já cumprindo aquele checklist. Nós no escritório entregamos um checklist para a pessoa com os principais documentos que precisam ser apresentados. E esse checklist a pessoa vai preenchendo, vai separando, o que não tem vai atrás, vai buscar. O importante é distribuir a ação de uso capião, seja pela via judicial, seja pela extrajudicial, sem faltar nenhum documento. E analisar custo e tempo. Tem todos os documentos? Tem o dinheiro para pagar? Faça pela extrajudicial, que é mais rápido. Conversou com os vizinhos? Dica, já conversa com os vizinhos antes de chegar o escrevente, bater na porta, pedir para ele assinar ata notarial. Conversa com ele antes, marca o dia, fala que a pessoa vai, explica certinho o que é, peça para o seu advogado ir conversar com esse vizinho, fica mais fácil, ele vai explicar de uma forma técnica o que vai ser feito, vai marcar o dia para não dar nada errado, como aquilo o que aconteceu no nosso caso, que chegou no dia, não foi avisado, o cliente não avisou o vizinho que ia lá o escrevente, ele se recusou a assinar, falou que não ia assinar nada, que não entendia daquilo, que depois era para procurar o advogado dele. O que é simples acaba virando um problema se você não conversa antes. Então, vai fazer o extrajudicial. Tem todos os documentos? Isso eu estou batendo nessa tecla para ninguém perder dinheiro.
Porque se você dá entrada no cartório, começa a fazer tudo e depois falta algum documento ou algum confrontante sumiu ou não concorda, você vai ter que começar lá no judicial e você vai ter perdido o dinheiro ali que você gastou no cartório. Então, antes de tomar a decisão se vai pela via judicial ou pela via extrajudicial, pega o checklist. Eu vou disponibilizar, para quem mandar um direct para mim, eu vou disponibilizar o checklist do que precisa na uso capião. Quais os documentos você precisa? Eu vou disponibilizar o arquivo, esse checklist para vocês. Manda um direct para mim que eu vou mandar o checklist para vocês, o arquivo do checklist para vocês. Dá uma olhada, vê se cumpre, se tem todos esses documentos e depois você toma a decisão se vai ser pela judicial ou pela extrajudicial. Então, o primeiro ponto, tica esse checklist, vê se tem todos os documentos. Segundo ponto, veja valor. Tem o dinheiro para fazer no cartório? Tem todos os documentos e tem o dinheiro para fazer no cartório? Faça pelo extrajudicial, de 3 meses a 12, a média que sai. Não, eu não tenho dinheiro. Eu consigo pagar o advogado, mas nesse momento aqui eu não estou com recurso. Faça pela judicial e peça a justiça gratuita. Você vai regularizar o seu imóvel e vai gastar 1/3 do que você gastaria pela extrajudicial ou pela judicial pagando as custas. Tá? Se consegue comprovar a justiça gratuita, aí não tem nem o que pensar, já vai pela judicial. Vai demorar um pouco mais, mas vai ser menos custoso. E se faltar algum documento ou tiver a discordância de alguém sobre a sua posse, de toda forma vai ter que ser no judicial mesmo. Aí você já resolve tudo na forma judicial, tá? Então, a decisão, para tomar a decisão, que via vai tomar, se vai ser judicial ou extrajudicial, o primeiro, analisa o checklist. Tem todos os documentos? Já tem chance de ir para extrajudicial. Tem os valores? Tem o dinheiro para fazer pela extrajudicial? Faça pela extrajudicial. Não tenho todos esses documentos. Ou surgiu alguma dúvida, manda uma mensagem ou conversa com o seu advogado. Surgiu dúvida, esse documento aqui é um requisito essencial para sair a uso capião do checklist que eu mandei? Pergunta para mim, tá? Mas a princípio precisa cumprir e juntar todos os documentos que eu vou mandar nesse checklist. Há 20 anos eu ingresso com ação de uso capião. Eu tenho mais de 2.000 processos ativos. Então, eu falo com propriedade. Eu conheço de uso capião, eu conheço a rotina judicial, eu conheço a rotina extrajudicial. Então, faça essa análise. Checklist. Cumpre, tem todos os documentos? É o primeiro ponto. O segundo, tem o dinheiro para fazer o extrajudicial? Faça o extrajudicial. Agora, faltou algum requisito, alguém vai discordar, algum parente, algum irmão, ou tem alguma briga, alguma discordância, obrigatoriamente tem que ser judicial. Falta algum documento, obrigatoriamente tem que ser judicial. Não tenho dinheiro nesse momento, obrigatoriamente tem que ser o extrajudicial para você poder pedir a justiça gratuita, porque aí você não gasta para distribuir o processo e você não gasta depois para registrar a sentença. Porque a uso capião, ela é uma aquisição originária da propriedade. Nasce uma nova matrícula para o seu imóvel lá no registro de imóveis. Eu costumo dizer que a uso capião, ela dá a certidão de nascimento para o seu imóvel. Por ela ser uma ação originária da propriedade, de aquisição originária da propriedade, sempre vai nascer
uma matrícula nova pela usucapião. Então, por isso que precisa, tem as custas também de registro de imóveis. Não é apenas uma averbação como se fosse uma compra e venda, uma cessão de direitos. Ela, por ser uma aquisição originária, sempre nasce uma matrícula nova através da usucapião. Quando você regulariza o seu imóvel pela usucapião, nasce uma nova matrícula, por ela ser aquisição originária da propriedade. E aproveitando falando de aquisição originária da propriedade, isso serve para desmistificar a questão que usucapião é para bandido, é para quem invade terreno, não é nada disso. A usucapião, ela é uma das formas de aquisição da propriedade. Da mesma forma que você adquire pela compra e venda a propriedade, você adquire pela usucapião. É um benefício que a lei dá para aquelas pessoas que está exercendo a posse do imóvel, mas que por algum motivo não está apta a receber a documentação. Não pode dar sequência, não pode levar a registro, porque para você lavrar uma escritura e depois levar a registro no cartório de imóveis, você precisa ter a cadeia toda certa, você precisa ter uma escritura anterior, ou se você fez um contrato particular e você vai fazer a escritura, primeiro, o vendedor precisa concordar. Segundo, o imóvel precisa ter uma matrícula aberta. Terceiro, precisa estar regularizado. Eu costumo usar uma receita para saber se o imóvel já pode ir lá fazer a escritura e registrar. Ele está apto a ser financiado. Se alguém for comprar o seu imóvel e financiar, o banco aceita a documentação que você tem. Esse é o melhor termômetro para saber se o seu imóvel está regularizado. É se o banco vai dar um financiamento. Para acontecer isso, você precisa ter registrado a sua escritura na matrícula. Gente, é isso. Hoje eu falei sobre usucapião judicial e extrajudicial. Quem ficou com dúvida, me manda um direct. Quem quiser o checklist para ir separando os documentos que você tem e analisar, também me manda um direct, escreve checklist, eu quero um checklist que eu vou disponibilizar para vocês, tá? Não deixe de regularizar o seu imóvel. Regularizar é colocar a vida em dia. E colocar a vida em dia, isso traz prosperidade. Eu sou Stefano Simões. Amanhã, às 9 horas, estarei aqui de novo trazendo informação sobre regularização de imóveis. Muito obrigado, bom dia a todos e excelente semana.